Fala galera, eu sou o Rafinha. E eu sou o Léo. E essa é a Blicker TV. E hoje o tema é Beatles. Ou Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. Parou. Se você for um Beatlemaníaco ou não, deixa teu like, senão tu vai acabar esquecendo de deixar. Eu sempre esqueço. Ih, não pode falar isso. Pode não. Então relaxa, senta aí, bora tomar um café e escutar boa música. Café? O fator sem precedentes para o sucesso inicial dos Beatles foi a sua ida aos Estados Unidos em 1964. Gostou? 1964. Por que isso? Sei lá. Tá bom. Imagina aí, 3.000 fãs esperando os Beatles no aeroporto de Nova York. Tea Party. 3,000 screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. Imagina 3.000 aqui fora. 300 só. Não! E ainda mais de 13 milhões de pessoas assistindo a apresentação deles no programa Ed Sullivan Show. Era muita gente, meu irmão, vendo esses cabra. No total foram 5 músicas que já eram sucesso dos 2 primeiros CDs da banda, Please Please Me e With the Beatles. E durante o show eles cantaram All My Loving, Close your eyes and I'll miss you. She Loves You e I Wanna Hold Your Hand. E nesse momento se consolidava a Beatlemania. Ou Beatlemania. Beatlemania. O mundo se perguntava quem são esses jovens, de onde eles vieram. E a resposta era Liverpool. Liverpool até hoje é uma cidade pequena no noroeste da Inglaterra e foi lá que há 60 anos atrás 2 jovens se encontraram, Paul McCartney e John Lennon. John Lennon! Não gosto de falar esse nome. John Lennon. Se esbarraram no que seria o momento onde mudaria o mundo da música para sempre. Em 1957, John integrava uma banda chamada The Quarrymen, que daria start aos Beatles. A entrada de Paul se deu quando Lennon viu ele tocar 20 Fly Rock do Eddie Cochran. Eddie Cochran. Ooh, well, I gotta get with a record machine when it caught me up on the telephone, said, coming over, baby, 'cause I'm all alone. Said, baby, you mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. Isso se deu nos bastidores do Woolton Village Fete, que é uma quermesse da igreja St. Peter's, né? St. Peter's, onde Lennon e outras bandas iriam tocar. Tem um show do Paul no Abbey Road chamado Chaos and Creation. Todo mundo tem que ver esse vídeo, em que ele conta justamente esse momento que a gente descreveu e que provavelmente o fato dele saber toda a letra da música 20 Fly Rock foi o que fez ele entrar pros Beatles. And what happened was, apparently John was quite impressed. I think it was just because I knew all the words, and that was like really cool in those days to know all the words to 25 Rock. So I played it for him, and apparently that's what got me in the Beatles. Sem contar que ele tocou a música toda com o violão invertido, já que ele pegou o violão de outra pessoa destra e Paul é canhoto. Eu já assisti esse vídeo milhões de vezes e eu sempre me emociono porque esse é um momento que mudou a música pra sempre. Paul e George Harrison já se conheciam há bastante tempo, eles pegavam o mesmo ônibus para ir à escola. E Paul apresentou que seria o novo guitarrista para o restante da banda. E em 1958, oficialmente, George Harrison entra para a banda. Yeah! Em 1960, a banda muda o nome de The Quarrymen para Beatles. Gostou da mudança? Bem melhor. Em 1961, os Beatles realizam a sua primeira apresentação no The Cavern Club, onde tocou até 1963. Eu tenho uma história do The Cavern, posso contar? Conte! Eu tava no The Cavern, admirando ali, porra, caralho, os Beatles tocaram aqui e tal, pá. Porra, deu aquela vontade de... Quero fazer cocô. Aí eu falei, pô, vou ali, já volto. Banheirinho. Aí 10 minutos depois, a galera achando que eu tinha pegado um pint. Pô, onde é que tu tava, mano? Eu falei, sei.
John Lennon cagou. Meu Deus do céu. De cara, John não estava bem com o George. Até porque o John era mais velho, tinha 17 anos e era o cara mais cool de Liverpool. Enquanto o George era apenas um menino mirrado de 14 anos. É tipo tu, né, mais novo assim. E apesar dos dois serem guitarristas, o menino mirrado era um instrumentista. Ele passava horas estudando e fazendo escalas. E o John não gostava disso, ele achava que isso atrapalhava o flow. A cara do John falar essas coisas assim. Né, Feeling da parada. É. Para falar de Ringo Starr, nós precisamos falar de outra cidade que marcou a banda, Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo e Liverpool eram cidades muito parecidas, elas tinham umas características específicas, ambas estavam vivendo uma pós-guerra, tinham esse ambiente de rock and roll da época e também eram cidades portuárias. Em uma entrevista, George Harrison disse que foi lá onde os Beatles descobriram seu estilo. Nessa época a banda não tinha baterista fixo, e após alguns shows eles perceberam que precisavam de um baterista dedicado à banda. Foi assim que Ringo Starr substituiu o então baterista Pete Best e fechou o quarteto mais famoso da história da música. Será que o Pete Best se arrepende de ter saído da banda? Macho, ele só não se arrepende porque ele já faleceu. Caralho, bicho. E por falar em grandes artistas, nós não podemos deixar de falar do nosso grande amigo Sandro Brasil, que fez, nosso muralzão aí dos Beatles aqui na Blicker Café. Cara, Sandro é fera demais. O link a gente vai deixar na descrição. E, bicho, ele tem cada trabalho realista, com umas cores assim, que capaz só conferindo mesmo no Instagram. Dá uma olhadinha lá. O que fez os Beatles serem tão famosos? Como eles são uma banda, a resposta seria a música deles, certo? Certo, mas não é só isso. Eles eram carismáticos, eram um objeto de marketing muito forte. E isso tinha o dedo de uma pessoa, Brian Epstein, empresário que ajudou os Beatles no início da carreira e ajudou a alavancar o sucesso do grupo. Não eram só os shows que impulsionavam o sucesso, eles também foram pioneiros em várias formas de divulgação. Por exemplo, o primeiro longa-metragem Hard Day's Night, que foi traduzido para Hard Day's Night, Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Deus. E apesar de hoje parecer algo simples, apenas os Beatles correndo das fãs e tudo mais, o filme nos dá a ideia de como é ser um Beatles, de como é viver naquela Beatlemania, cara. Mostra a grandiosidade dos Beatles naquela época. É meu sonho. E pra completar com trilha sonora, tinha o disco deles. Uma ótima forma de divulgação. Os caras, gênio. Epstein. Após o disco Beatles for Sale em 64, veio o segundo filme, Help. I need somebody help, not just anybody. You know, I need Stop worrying. Help is on the way. Que foi um sucesso de imediato. Assim como o primeiro, que o Rafa já mencionou, ele tinha o disco como trilha sonora do filme. Numa época em que a divulgação era apenas feita por aparições em TV ou aparecer no rádio, a divulgação por trilha sonora de filme era algo totalmente inovador. Tudo que os Beatles faziam causava impacto. Meu amigo Léo, John Lennon tinha que vacilar, meu irmão. Durante uma entrevista, uma observação que ele fez, ele disse assim: os Beatles são maiores que Jesus. Aí, meu amigo Léo, deu ruim, viu? Deu ruim demais. A galera ficou pé da vida, meu irmão. Várias conferências de imprensa tiveram que ser canceladas. Era nego na rua indo pra queimar disco dos Beatles. Meu irmão, foi um fuzuê danado. Cara, deu ruim. Lennon pediu desculpas publicamente e explicou que não estava se comparando a Cristo, mas a polêmica já havia ofuscado o lançamento do novo disco Revolver e estimulou a insatisfação da banda em turnês. Depois que sua turnê final veio no álbum de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Meu irmão, tá difícil de falar esses nomes compridos em Sgt. inglês. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Os esforços de mistura de gêneros musicais, uso de instrumentos e sons variados tornaram esse álbum um dos maiores e mais importantes da história da música. Durante o retiro de meditação em Bangor, país de Gales, uma chocante notícia atingiu os integrantes da banda. A morte de Epstein aos 32 anos por overdose de Carpitol, um remédio para insônia. Epstein deixou um vazio no grupo, aquele que um dia Paul declarou que se a banda tivesse um quinto integrante, seria ele. Após o acontecido, os Beatles lançaram a trilha sonora de rock psicodélico para o seu filme mal avaliado chamado Magic Mystery Tour.
mesmo sendo mal avaliado, ele tinha boas canções, como All You Need Is Love. All you need is love. All you need is love. Depois de visitar o guru que eles conheceram lá em Bangalore, no país de Gales, o Maharishi Mahesh Yogi, na Índia, Meu irmão, não ia conseguir falar isso nunca. o grupo lançou um LP auto-intitulado The Beatles, que ficou mais famoso como o White Album. Apesar das sessões de gravação tensa e a fixação romântica de Lennon com a Yoko, o disco alcançou o topo das paradas. You were only waiting for this moment to arrive. Já em 68, a animação Yellow Submarine, juntamente com a trilha sonora correspondente a esse álbum, foi um enorme sucesso. Who sailed to sea, and he told us of his life. Que acabou virando o primeiro single lançado pelos Beatles em sua própria gravadora, Apple Records. A gente não vai falar que o Paul tá morto, não? Vamos falar assim, você já escutou essa história de que o Paul McCartney tá morto. Essa lenda conta que em 66 Paul McCartney morreu num acidente de carro e foi secretamente substituído por um sósia chamado William Campbell. Tão bom músico quanto Paul e também, olha só, foi dublê do cara nos filmes Hard Day Night e Help. O boato começou a circular um ano depois, mas explodiu em 69. Os investigadores basearam a teoria em pistas encontradas em álbuns e músicas da banda. Essa caça às pistas provou ser infecciosa e se tornou um fenômeno internacional até os dias de hoje. Mas e você, acredita nessa história? Você, eu não sei, macho, eu não acredito não. Pra mim isso aí são fãs, cara, que não querem deixar os Beatles morrer, cara. Aí ficam inventando essa coisa que vai se perpetuando, é que nem os fãs do Elvis, fãs do Michael Jackson, já falaram que o Michael Jackson já tomou um café aqui expresso com açúcar na Blicker. Eu duvido que o Michael Jackson tome açúcar. Mas fala aí. E você, meu amigo Léo, acredita nessa história? Cara, eu acredito que houve um acidente de trânsito com o Paul, que deve ter dado burburinho, assim, o Paul McCartney morreu, aí eles aproveitaram e jogaram isso na mídia. Eu acho que pode até ter rolado, com certeza, esse acidente, o Paul se machucou, eles tinham uma programação de shows a fazer, o Epstein falou assim, cara, não vou perder dinheiro não, bicho, bota o dublê lá. Aí ele deve ter feito 1 ou 2 shows, aí a galera começou essa história aí. Verdade. Porque, se eu não me engano, tem até uma gravação de um show que mostra o Paul tocando com a mão direita. Complicado. Durante as gravações do seu novo álbum em 69, Let It Be, os Beatles começaram a desmoronar. E então eles fizeram a sua última emblemática apresentação no telhado do seu estúdio de gravação lá em Londres. Don't let me down. Incapazes de resolver os seus problemas, os Beatles deram um tempo em Let It Be e começaram a trabalhar no seu novo álbum, Abbey Road. Eles lançaram o álbum no final do ano e foi um grande sucesso da banda, com um grande apelo comercial. Let It Be foi finalmente lançado em 70 junto com um documentário que mostrava as gravações do que seria o último álbum da banda. Apesar das explícitas desavenças entre os integrantes da banda e a grande vontade dos fãs de que os Beatles voltassem, cada um seguiu seu caminho solo. E essa expectativa acabou desmoronando em dezembro de 1980, quando um fanático assassinou o integrante mais polêmico e adorado dos Beatles, John Lennon, desfazendo assim a história mais bonita da música mundial. You were made to go out and get her. E é óbvio que tem muita coisa a ser falada dos Beatles. Se a gente for falar tudo, cara, a gente vai gravar vídeo aqui a semana todinha. Então, se você quiser algo específico, ou então algum momento, ou pós-banda, você deixa aqui nos comentários, ou então vai lá no Instagram da Blicker Café e fala no direct com a gente. E vem aqui na Blicker Café para ver essa linda obra de arte do Som do Brasil. Som do Brasil! Tem vários filmes sobre os Beatles, Across the Universe, O Garoto de Liverpool, mas Yesterday, que é um filme bobo, um filme de sessão da tarde, Sessão da tarde. ele faz você pensar bastante. E ele mostra um mundo onde apenas o personagem principal se lembra das músicas dos Beatles. Eu acho que um mundo sem Beatles seria totalmente diferente do que a gente conhece hoje, porque, como a gente já falou, eles foram pioneiros em muitas formas de divulgação e marketing. Você pode concordar ou não, mas eu faço uma analogia que o mundo sem Beatles é um mundo sem Steve Jobs. Seria um cuscuz sem ovo. Caralho, não, vamos. Pera aí, macho, tu vai pra onde? Tem que deixar o like ainda, pedir o like. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo dos Beatles, a banda! Pá!
Então dá o like, compartilha, você pode comentar à vontade e não esquece de vir aqui na Blicker Café pra gente falar sobre vários outros assuntos. Valeu! Show! Show! Beatles!